que está acontecendo com as pessoas. Irmãos e irmãs, ouçam com bastante atenção e peçam ao Pai para abrir seus olhos e ouvidos para que cada palavra dita possa ser compreendida em espírito. Irmãos e irmãs, não sei muito bem que devemos cada um olhar para si próprio primeiro de tudo e observar a própria conduta para cada dia mais buscar melhorar como crente, para cada dia mais levar o Evangelho para as pessoas através da conduta. Está escrito em João capítulo 7 versículo 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que seria julgar segundo a reta justiça? Julgar a conduta, se a conduta observada é realmente uma conduta de um crente como Yahusha ensinou. Sabendo disso, você observa as pessoas se dizem homens e mulheres de fé se comportarem de maneira horrível nas redes sociais. É impressionante as pessoas que já conhecem os nomes sagrados, a forma que se comportam. Você abre a rede social para fazer um pôster e você recebe na sua tela na hora supostos irmãos sem camisa colocando os nomes sagrados na foto em cima do peito e as dispostas irmãs indo dar amém na foto. Será que Paulo, Pedro, João, Mateus, será que eles viviam sem camisa perto das irmãs quando seguiam Yahusha? Com certeza não, mas continuando, as supostas irmãs com os peitos pulando para fora no decote, os peitos ocupando metade da tela e elas fazendo pose levantando a bunda e colocando os nomes sagrados em cima. Meu Pai amado, somente a piedade do Pai sobre a vida desse povo. O que também impressiona é que fazem isso e depois vão por versículos bíblicos em cima, vão fazer imersão nas águas. Me digam para que você vai imergir o irmão nas águas. Se você já não tem uma conduta boa, você vai imergir outra pessoa sem saber guiar, sem saber incentivar ao correto. Fazem imersão das pessoas para largarem elas de canto, fazem comunhões para ler a Bíblia com emocionalismo, mas é tudo fingimento. Dizem que servem a Deus, mas vocês estão com características de quem serve ao diabo, pois vocês sujam os nomes sagrados. Essa passagem mencionada há pouco do livro de João já não gostam de ouvir, pois não querem saber nada do livro de João. Dizem que é fermento, tudo para as pessoas é fermento, mas a própria maneira de viver vocês não corrigem. Tem supostos irmãos incentivando os outros a irem na rua brigar por política. Vocês são cegos. Outros dizem para obedecer os ancestrais, outras com meio quilo de maquiagens no rosto. Que exemplo estão passando? Só querem ouvir versículos que dizem o quanto são preciosos, mas quando escutam palavras passadas fogem. Dizem servir a Deus, mas abrem seus próprios negócios e dizem estarem orgulhosos de quem estão se tornando. Mas nossos irmãos do passado, eles se abominavam, hoje vocês se orgulham de quem são. Que tipo de crentes vocês são? É tanto orgulho, se cercam de mestres e idolatram esses mestres. Apenas eles são os donos da razão. Pela piedade do Pai, o que vocês estão chamando de evangelho não é evangelho, é imúndices. Vocês estão se banhando na lama. Muitos que se dizem aldins, se dizem sacerdócio santo, igreja eleita, mas sujam dia após dia os nomes sagrados. Compartilham um vídeo desse como se tivessem entendendo tudo e na mesma hora compartilham posters de quem tá na carne. É só notícias atrás de notícias, comunhões que não amadurecem ninguém, não estendem o braço para ajudar de coração, só querem que o mundo se mova ao redor, mas não fazem o mínimo esforço para ter as características de Yahusha. Digo isso de 99% dos que se dizem aldins, ainda idolatram Israel, colocam nos perfis bandeira de Israel, bandeira do Brasil, a cor de Yahweh não quer você levantando bandeira, nem indo às ruas votar não, o próprio povo no lugar que o Yahusha nasceu rejeitou e rejeita até hoje, e vocês amam repetir o comportamento deles. Estão essas mesmas atitudes, pegam vídeos do sistema religioso, só ouvem o começo e não entendem o que está querendo dizer ali, aí pegam e compartilham coisas erradas, pois não entendem nem o que estão compartilhando. Nas religiões os supostos crentes giram e giram até cair no chão, outros começam a gargalhar e dizem que é unção, outros fazem campanha pedindo pix, pois sem pix não tem bênção. É um horror atrás do outro, idolatrando imagens. Outros idolatram falsos pastores, falsos padres, fazem dogmas falsos inventados por homens, seguem as mesmas religiões que mataram a Yahusha. Tanto os religiosos quanto há muitos que se chamam de aldins estão todos errados. Me digam, irmãos e irmãs, vocês dariam crédito na pregação de alguém bebendo cerveja? Você confiaria nessa pessoa para dirigir um carro com você de carona? Você entraria em um carro com um motorista bêbado?
Não é então como pôde abrir os olhos das pessoas para viver o evangelho se as pessoas que eram para dar exemplo estão se embriagando? Como um bêbado pode guiar um cego em segurança? O sistema religioso em si criou na cabeça de todos um comportamento pagão. As pessoas que estiveram nas religiões frequentaram e aprenderam a ser mornos e esquecem que os mornos serão vomitados. Ensinaram as pessoas a depender de patrões e esquecerem de Yao. Se você discorda, então reveja o que Yahusha disse no Sermão da Montanha: se correm atrás de comida, bebida e vestimenta é pagão. Tudo o que precisamos Yao provém, basta vivermos para ele. O compromisso é salvar vidas. Teve uma pessoa na época de Yahusha que queria segui-lo, mas antes queria enterrar um parente falecido. Aí Yahusha disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, pois seu dever é proclamar o reino de Yao. Hoje vocês fazem tudo isso. Expõem os corpos nas ruas e nas redes sociais. Passam horas em empregos. Brigam com quem não concordam com vocês. Vocês se orgulham de como estão. Vocês fazem parte de uma falsa geração de crentes. Sal de cristais. Será mesmo que você está pronto para conversar com Yao? Você se sente pronto mesmo? Alguns se comportando como se fossem celebridades querendo ser recebidos nas casas. Vocês desconhecem o evangelho. Yahusha não disse para ninguém querer ser recebido. Se você vai a um lugar, faça aquilo que Yao mandou. Se for para alguém te receber, não precisa ficar impondo isso. As pessoas fazem pregação segundo a carne e o povo aplaude. Mas será que as pessoas gostavam de receber as cartas de Paulo? Irmãos e irmãs, vocês não podem se orgulhar de quem são. Paulo se abominou. Vocês têm que olhar para si e reconhece que tem coisas a mudar e que só conseguirá mudar se entregando verdadeiramente a Yao. O Pai não mandou vocês ter cursos profissionalizantes. Ele não mandou ninguém ir arrumar emprego. Não mandou ninguém fazer estudos bíblicos. Não mandou ninguém ficar 24 horas por dia vendo notícias. Yahusha disse o que? Quando vocês vê os sinais acontecendo, não se assustem e olhem para cima, apenas pois de lá virá o socorro. Então devemos manter o foco e ensinar as pessoas a se comportar como crente genuíno. Vejo pessoas meditando o tempo todo. É tanta meditação, mas esquecem que devem olhar para si. Alguns têm humildade para entender e se corrigem, outros ficam vidrados naquilo. Uma coisa que você consegue reparar é que as pessoas que vivem segundo a carne não entendem absolutamente nada. Parece que ainda que um anjo viesse e falasse para elas a forma correta de se viver, as pessoas não entenderiam nada. O quanto deve ser triste para o Pai Celestial ver tantas pessoas agindo assim. Pessoas que eram para já ter se tornado filhos estão vivendo dessa forma. Irmãos e irmãs, mudem a forma de viver de vocês. Tenham como foco agradar o coração do Pai. Parem de agradar seu próprio ego. Vocês não devem ter vaidade, não devem querer luxo. Se acostumem com o básico, pratiquem a caridade sem esperar que a outra pessoa retribua. Faça. Vistos, do que adianta essas pessoas se dizerem conhecem os nomes sagrados se não têm uma boa conduta? Vocês vão fazer muitos morrer na fé dessa maneira. Yahusha quer que você seja sal e leve-luz na vida das pessoas. Ser sal é conservar os ensinamentos de Yahusha e em cada característica sua ser igual a de um discípulo de Yahusha, pois assim as pessoas à sua volta vão ver seu exemplo e verão que é possível viver como Yahusha. Mas como as pessoas à sua volta vão ver alguém vivendo o evangelho se você viver expondo seu corpo? Se verem você chamando palavrões, do que adianta emergir um irmão e não cuidar? O que adianta? Tenha algo em mente: ninguém vai ao Pai vivendo agradando a carne. Um conselho: se tiver fotos que expõem seu corpo em seu perfil, é aconselhável que tire. Pois, por exemplo, se alguém comprometido ver você com o corpo à mostra e desejar você, então essa pessoa cairá em adultério e você será responsável pelo pecado desta pessoa e será julgado por isso. Yao chamou a muitos para viver exclusivamente para ele, mas aqueles que rejeitam darão conta. Você dará conta de cada palavra vã, incluindo palavrões. Se você fizer alguém perder a fé, também será responsável. Por isso que nós devemos buscar ter a melhor conduta possível. Devemos tratar a todos com amor. Se as pessoas te fizerem mal, jamais se vingue, pelo contrário, trate com amor. Ajude se preciso for. Perdoa infinitamente. Trate a todos com o mesmo amor que Yahusha tratou. Se estiver com sono e um irmão precisar de você, vá e ajude, pois a prioridade é salvar vidas. Não há trabalho
trabalho maior. Não há nada mais importante. Muitos podem dizer que têm fé, dizem que são homens e pode ter. Alguns têm fé que até o final do ano conseguirão um carro. Os que servem mal têm fé no mal para conseguir poder. Mas e amor quem tem? Você só tem fé no Pai Celestial se você dedicar a vida a Ele. Quem ama larga tudo por amor. Você vê um casal que se ama. Eles largam tudo para ficar juntos. Quem tem amor por Yao larga tudo. Olhe para Yahusha, largou tudo na glória para ver. E por amor morrer por você. Ou seja, não há como ter fé sem ter um amor assim. Agora no próprio amor já existe a fé, pois quem ama acredita, quem ama cuida, quem ama enfrenta tudo por amor. Mas como alguém pode ter amor pelo Pai se vivem de forma promíscua? Uma vez disseram para Yahusha: mestre, tua mãe e teus irmãos estão te procurando. Aí Yahusha respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem e praticam. Então o só é irmão de Yahusha quem vive exatamente como ele. Não há como você dizer que é Yaldin, você dizer que é crente, você dizer que é filho de Yao, se você não viver como Yahusha. Ao saber disso, irmãos e irmãs, mudem. Vocês estão tendo tempo. O tempo vai acabar. Vocês nunca se perguntaram por que a porta larga muitos passam por ela? Porque é confortável. É um caminho onde cada um passa como quer. Muitos pensam que há várias maneiras de chegar até o Pai, mas não é bem assim. Yahusha é o único caminho, só a vida eterna se você viver como ele. Yahusha não fez a própria vontade, os apóstolos não fizeram a própria vontade, os profetas não fizeram a própria vontade. Aí vem você que se dizer crente enquanto vivem suas próprias vontades. Estão muito errados. Yahusha diz assim: aquele que deseja me seguir negue a si mesmo, tome seu madeiro e siga-me. Então, para finalizar, irmãos, livre-arbítrio de vocês está em uso. Hoje você não pode se dizer inocente. A escolha está em suas mãos. Ou você vive sua própria vontade, ou você vive para agradar o coração de Yao e habitar em seu reino de amor. Quanto a esses que estão escandalizando o evangelho, de preferência, não compactue para que não seja julgado com eles. Não fiquem procurando estudos bíblicos, pois isso não vai amadurecer você. Não adianta você saber a história de Davi, de José, de Paulo se vocês não têm interesse em viver no agrado do Pai. São tantos fazendo estudos, mas não falam de renúncia, não falam de conduta santa. Não adianta você conhecer todas as profecias bíblicas, não adianta você ver as notícias de guerras e rumores de guerra, não adianta você saber de governo único, e ao que é seu foco em mudar, em ter atitude de crentes. Nessa terra devemos viver a pessoas em dificuldade e estender a mão, e tratar com amor. Uma mulher que busca a santidade, ela cobre seu corpo. O seu corpo é visto apenas pelo esposo. Um homem que busca a santidade tem como foco buscar o Pai para guiar seu lar com sabedoria de amor. Busquem, irmãos e irmãs, o reino de Yao. Não se comportem como tolos. Quem realmente conhece a verdade se liberta dos comportamentos mundanos. Nas orações não repita palavras, pelo contrário, conversem com Yao sobre tudo de bom, tudo de ruim que te aflige. Quando te elogiarem, faça questão de dizer que o elogio deve ser dado a Yao, não a você. Que a sua alegria seja alegrar o coração do Pai, que suas dificuldades sejam aprendizado que leve você a amadurecer espiritualmente, que seus dias seja guiado por Yao. Lembre-se, o Espírito Santo de Yao habita naqueles que fazem a vontade do Pai. Se você se sentir sozinho, lembre-se, não está sozinho. Sempre tem alguém que está vivendo igual. Sempre tem uma ovelha em algum lugar que pode servir de exemplo para alguém começar a se entregar ao Pai. Então veja como Yahusha viveu e viva igual. O aprendizado vem pela prática. Cabelo branco não é sabedoria. Sabedoria é viver em santidade e amor. Que você possa buscar de coração a Yao para fazer a vontade dele. Que você possa chegar no reino de Yao como uma conduta limpa, com vestes brancas.